Neste vídeo vamos continuar com as definições das letras, especialmente cores, itálicos, bolds, espaçamento entre linhas e outras que vamos ver, como por exemplo sublinhados. Vamos para isso abrir o nosso estilo CSS e o index HTML. Eu já os tenho aqui abertos, fui a fecheiro, abrir e fui procurá-los. Tanto este, abri e fui a CSS e abri este. Eles estão os dois relacionados um com o outro. Por isso é importante abrir os dois para poderes ir mexendo num e noutro. Embora nós vamos trabalhar mais com este fecheiro estilo CSS, este pelo menos é importantíssimo estar aberto. Então o primeiro atributo que vamos ver, ou melhor, rever, é o color. Color é um atributo que define a cor da letra. Nós já o vimos em vários casos, tanto que já temos aqui no nosso fecheiro vários seletores com este atributo. Portanto, basta nós escrevermos color, dois pontos, cardinal e o código hexadecimal. Ele também já temos um vídeo onde vemos o que é o código hexadecimal e como consegui-lo, portanto podes rever esse vídeo. Portanto eu não vou aqui perder mais tempo com a questão do color, porque é um atributo bastante simples, basta escrever color e a cor, a referente à cor é código hexadecimal. Vamos passar então ao próximo atributo, que é o line 8. Line 8 ou altura de linha. Podemos escrever então line 8, dois pontos, e agora vamos escrever, por exemplo, ora nós temos aqui, eu vou mudar aqui o tamanho da fonte para 16 pixels e vou mudar aqui a altura da linha para 20 pixels. Ponto e vírgula para fechar. Vamos gravar e vamos ao nosso browser ver qual o efeito que isto vai produzir. Eu tenho já aqui a pasta aberta, CSS Site 1, e é este fecheiro que vai fazer as alterações. Embora nós tenhamos feito as alterações de CSS, mas elas vão ser refletidas aqui. Eu vou clicar duas vezes, eu penso que já tinha aberto. De qualquer das formas é apenas para mostrar o processo, exatamente, já tinha aqui. Eu vou fechar. E então, à partida parece que não aconteceu nada, mas vamos então fazer uma alteração mais profunda. Vamos aqui pôr 28 pixels, por exemplo. Vamos gravar e vamos então ver qual é a diferença. Portanto, repara que aqui a distância entre as duas linhas aumentou. Vamos fazer mais um pequeno teste. Neste caso vamos reduzir para 8 pixels. Isto é importante às vezes fazermos estes testes para percebermos, mesmo quando nós não sabemos muito bem se os efeitos estão a ser sentidos nas CSS, nós colocamos valores extremos para perceber visualmente se está e depois voltamos a colocar os valores certos. Portanto, é o que eu estou a fazer agora. Estou aqui a pôr 8 pixels, eu sei que não vai resultar muito bem em termos visuais, mas de qualquer das formas dá para perceber qual o efeito. Portanto, nós colocamos uma distância entre linhas tão pequena que elas sobrepuseram-se umas às outras. Portanto, é assim que tu podes definir a tua altura de linha. Portanto, pelo menos os 16 pixels, mas convém ser sempre mais 20%. Podes adotar essa regra, 20%, mas o que importa é visualmente tu gostares daquilo e aceitares aquilo como uma boa leitura, ou melhor, que o tipo de letra tem uma boa leitura. Não sigas propriamente regras, mas podes ir pelos 20%. Eu vou deixar aqui o meu nos 20%. E quero mostrar também que em vez de pixels podemos usar também percentagens. Portanto, podemos pôr aqui percentagens. Se tivéssemos aqui definido a altura da linha no body, podíamos também definir aqui, por exemplo, 120%, por exemplo, e seria 120% do que vier daqui de cima. Se caso eu tivesse definido mais uma vez aqui a altura da linha para todo o documento, seria também uma das opções. Ou melhor, eu peço desculpa que eu estava a induzir em erro. Aqui estes 120% é relativamente ao valor que vier daqui. Portanto, se eu tiver 16 pixels, será 120% os 16. Vamos a um exemplo mais simples. Eu vou pôr aqui, por exemplo, 50%. Vamos ver o que vai acontecer. Portanto, 50%, de acordo com aquilo que eu estou a dizer, será uma altura de linha de 8 pixels, porque será metade daquele ali. Vamos testar. Exatamente, aconteceu exatamente o que nos tinha acontecido com os 8 pixels. Vamos então fazer mais um pequeno teste. Vamos pôr aqui, por exemplo, 200%. Portanto, eventualmente será o dobro do que estiver ali nos 16, portanto 32 pixels. Vamos testar e cá está. Nós temos então aqui a nossa alteração para os 200%, ou seja, uma entrelinha, o espaço entre as linhas de
200%, ou seja, 32 pixels. Portanto, é relativo a este e não relativo ao que tiver definido no body. Outra unidade que podemos usar na altura da linha são os EMs, tal como vimos anteriormente quando falámos no vídeo anterior sobre o font size. Portanto, aqui podemos pôr, por exemplo, eu não vou pôr 2 EM porque senão vai ser igual ao que já tenho. Portanto, eu vou pôr 0,5 EM, mais uma vez relativo ao que vier do font size. Portanto, se está aqui 16, provavelmente ficará a 8. Vamos ver, vamos testar. Exatamente, voltou a ficar os 8 pixels. Portanto, aqui podemos verificar que pôr 0,5 EM ou 50% é igual. Podemos usar os EMs ou as percentagens, é sempre relativo aqui à fonte. Ou podemos também simplesmente escrever, vamos imaginar que queremos que a altura da linha seja 3 vezes o que vier do font size, então basta pôr 3. Vamos testar no browser e ficou maior, portanto ficou bastante maior. Vamos então pôr, por exemplo, 2 e vamos ver se reduz. Reduziu, portanto, também funciona colocando apenas o número, portanto aqui será igual a 2 EM ou igual a 200%, será exatamente a mesma coisa, portanto podes usar essas medidas. Outra coisa que podes fazer também, não aconselhável, mas mais uma vez eu vou falar das outras medidas, podes usar os picas, podes usar os milímetros, podes usar os centímetros e também as picas, os pontos. Portanto, podes usar aqui outras unidades que, mais uma vez, volto a frisar, não são aconselháveis para usar para ecrã. Portanto, satisfaz muito bem se usares apenas aqui, por exemplo, 22 pixels ou 2 EM, ou como achares melhor, mas em pixels, em EMs ou em percentagens é o que se deve usar. Vamos gravar, vamos ver o efeito no browser para podermos passar ao próximo atributo. Portanto, ficou assim. Por mim está perfeito, era apenas para testarmos. Vamos então ver o outro atributo que podemos aplicar ao tipo letra, chama-se Font Style, portanto o estilo da fonte, e vamos pôr, por exemplo, Italic, e fechamos, gravamos e vamos ao browser ver o que vai acontecer. Portanto, repara, ele ficou em itálico. Agora, há aqui uma pequena diferença. Nós realmente reparamos que está em itálico, mas em tipografia existem duas coisas, o itálico e o oblíquo. Portanto, vamos ver se há alguma diferença neste tipo de letra. É provável que não haja, vamos ver. Exatamente, não aconteceu nenhuma diferença, mas em tipografia existe uma diferença entre o oblíquo e o itálico. O itálico é outra fonte, é outro tipo de letra, desenhado mesmo para ser inclinado, com alguns caracteres especiais, e ele é desenhado exclusivamente para ser inclinado. O oblíquo é o tipo de letra que está de origem inclinado. Portanto, isto pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Portanto, um foi desenhado para ser inclinado e o outro é o software, ou neste caso a página, que o obriga a ficar inclinado. Portanto, é essa a diferença. Neste caso não notamos diferença nenhuma, porque provavelmente este tipo de letra não tem o itálico, portanto, ele automaticamente, quando eu digo que quer itálico, ele não tem o itálico, então ele coloca-me logo o oblíquo. E por isso obrigou a letra a ficar inclinada, como podes ver aqui na imagem. O outro que se pode usar outro valor que se pode usar aqui neste atributo é o normal. É menos usado porque ele de origem já vem atribuído. Portanto, vamos ver qual é a diferença. Ele ficou normal, ficou igual ao que estava no início antes de eu aplicar este atributo. Mas é importante percebermos que podemos colocar sempre o que vem por defeito e veremos qual a importância disso quando virmos os links. Continuando com mais atributos, vamos agora ver o peso da letra. Então, escrevemos fonte, weight. Eu devo-me estar a enganar aqui. Portanto, depois de 2 está tudo mal escrito. Portanto, aqui GHT. Portanto, aqui tenho que apagar isto. E agora, nós podemos pôr o bold, por exemplo. Vamos testar. Portanto, browser, ficou a bold. Vamos ver outras hipóteses. No valor do font weight, alteramos para bolder. É só acrescentar aqui a R. Vamos testar, ver se nota-se alguma diferença.
Neste tipo de letra não se notou a diferença, mas para tipos de letra que têm o Ultra Bold, iria-se notar aqui então muito mais pesado aqui o tipo de letra. Neste caso, o meu tipo de letra não tem esta versão, portanto ficou a Bold normal. Outra das opções é o normal. Portanto, normal volta ao tipo de letra normal, tal e qual como estão todos os outros. Vamos testar e lá está, ficou tudo igual. Vamos continuar com mais opções para as letras. Vamos então escrever Font Variant. Font Variant. E agora escrevemos Small Caps. Fechamos, guardamos e vamos ao browser ver qual é o efeito. Portanto, repara que nós temos aqui as small caps. As small caps são maiúsculas, mas ao tamanho das minúsculas. Portanto, repara, e aqui aconteceu uma coisa engraçada, que é, algumas ficaram em small caps, outras ficaram com as maiúsculas normais. Portanto, há uma diferença entre maiúsculas e small caps. As maiúsculas são estas que aparecem aqui. As small caps são maiúsculas, mas ao tamanho das minúsculas, para não ficar muito grande no ecrã. É o que aconteceu aqui. Porquê é que estas ficaram assim e não ficaram no tamanho das mais pequenas? Porque estas já estavam em maiúsculas. Portanto, quando foi introduzido o texto, estas já estavam em maiúsculas. Os números, claro, não têm... Quer dizer, existe de números minúsculos, mas não vamos agora complicar. Isso é a tipografia e para ecrã essa ainda não está resolvida. Mas aqui é importante perceber é que estas já estavam em maiúsculas. Estas são as maiúsculas normais que nós conhecemos, tal como estas e estas. Mas depois as que estavam em minúsculas passaram todas para small caps, ou seja, maiúsculas ao tamanho das minúsculas. Aqui nota-se bem a diferença entre as maiúsculas normais e as small caps. Neste atributo podemos também atribuir o normal e ele volta a ficar como estava, portanto com maiúsculas e minúsculas. Vamos ver qual é a diferença. Portanto, ficou estas maiúsculas à mesma, estas maiúsculas mantiveram-se, tal como estas e todas as de início de linha, e as nossas minúsculas voltaram a ser verdadeiras minúsculas. Vamos ver aqui mais algumas opções para os tipos de letra. Vamos então escrever Text Transform, Uppercase. Uppercase quer dizer maiúsculas. Vamos testar. Vamos ao nosso browser. Refresh. E repara, estas são as maiúsculas como nós as conhecemos normalmente. Portanto, ficou tudo em maiúsculas. Não aconselho a usar isto em parágrafos muito grandes. Por exemplo, no que está aqui, isto fica mal, perde a legibilidade. As maiúsculas, só maiúsculas. Pessoas que pensam, mas letras grandes é que é bom, vê-se melhor. Não. O que facilita a leitura é ver maiúsculas e depois minúsculas e depois voltar a ver maiúsculas. Isto facilita bastante. Portanto, isto pode ser usado, mas, por exemplo, para um título, para um menu, onde tem, por exemplo, produtos, e aí podes usar eventualmente as maiúsculas, mas não é aconselhável usar em texto corrido. Vamos ver mais hipóteses. Se existe a hipótese de pôr tudo em maiúsculas, provavelmente também existe a hipótese de pôr tudo em minúsculas. Essa hipótese chama-se lower case. Okay? Case. Vamos testar. Repara que agora até aquelas que estavam em maiúsculas ficaram todas em minúsculas. Portanto, lowercase é a opção que faz isso. Lowercase. Outra das hipóteses é escrever as capitulares. Vamos experimentar. E vamos guardar. E vamos experimentar então ver o que acontece. Portanto, o que aconteceu foi que ficou... Cada palavra, a primeira letra ficou com a maiúscula. Repara, todos eles ficaram com as maiúsculas e, portanto, é isto o efeito de... Isto pode ser usado, por exemplo, para títulos e usas quando achares que deves usar. Eu não acho mal, mas em texto corrido perde um bocadinho a legibilidade, fica um bocadinho confuso. Nós nunca percebemos bem onde é que começa uma nova linha, portanto, ou uma nova frase. Mas em textos pequenos pode muito bem ser usado e funciona muito bem em termos de legibilidade para textos pequenos.
Outra das opções que podemos pôr, neste caso em vez de normal, é none. Portanto, none quer dizer sem nada. Vamos testar. Portanto, voltou a ficar o texto que tinha de origem. Seria o mesmo neste caso. Neste caso, seria o mesmo que apagarmos isto tudo, porque na verdade o none é o que vem por defeito, por isso não teria qualquer efeito. Mas mais uma vez é importante nós percebermos como se põe aqui em normal, porque vai haver situações em que nós vamos querer isto. Eu vou aqui então mostrar mais outra transformação que se pode fazer ao texto. Ou melhor, não é a mesma transformação, é mais uma aplicação de uma nova formatação, que é, por exemplo, o sublinhado. Vamos escrever text decoration e vamos escrever underline. Vamos fechar, vamos gravar e vamos ao browser ver qual o efeito. Portanto, repara que ganhou um sublinhado. Vamos então ver mais outra hipótese. Vamos aqui pôr overline. Vamos gravar e vamos ao browser ver. Portanto, ganhou uma linha por cima. Se existe uma linha por cima e uma linha por baixo, provavelmente também existirá uma linha ao meio. Então vamos escrever line through. Vamos testar. Cá está, ficou com uma linha ao meio. Vamos ver mais hipóteses, ou melhor, vamos ver mais uma hipótese para aqui a decoração do texto. Esta hipótese que vou testar provavelmente no Chrome não vai funcionar, em browsers antigos funcionava. Vamos experimentar Blink. Blink quer dizer pescar. Eu penso que no Chrome não funciona e nos browsers modernos já não funciona este atributo, mas, ou melhor, este valor para este atributo, mas vamos testar. Eu guardei e realmente não fez nada, mas se tiveres hipótese de testar em browsers antigos, vais ver este texto todo a pescar, o que é bastante irritante, por isso talvez tenha sido descontinuado, mas de qualquer das formas, em browsers antigos funciona. Vamos então testar, ver a última hipótese, que é none. Portanto, tal como as outras, nós também temos a hipótese de colocar none. Claro que no browser não vale a pena testar porque já não tem nada, portanto já não tem nada porque o Blink não funcionou. Mas de qualquer das formas, temos aqui então a nossa última hipótese de valor para este atributo. Com este valor já vimos todos os atributos possíveis para aplicar a texto. Este e a última aula fazem tudo o que é possível aplicar a letras. Na próxima aula eu decidi fazer um vídeo que fala sobre as fontes que não são de sistema. Portanto, aqui nós vimos até agora como usar a fonte de sistema. É possível, o Google tem um sistema que nos permite ir buscar fontes que não são de sistema e é muito fácil aplicar. Eu esperei até este momento porque era preciso nós termos alguns conhecimentos de CSS e de HTML para aplicar aquilo, embora quanto a mim é extremamente fácil e resolve aqui uma série de problemas, que é eu querer usar uma fonte não sei do sistema e não poder. Com o Google Web Fonts nós podemos fazê-lo. Veremos então no próximo vídeo como resolver essa situação.